Em São José dos Pinhais, um projeto oferece aulas de boxe gratuitas para crianças de baixa renda. Uma iniciativa emancipadora que você precisa conhecer. Legal ou ilegal? A equipe do Boletim Comunicar explica como funciona a cobrança de preços diferentes para homem e mulher na balada. E quando o assunto é amamentação em público, você é contra ou a favor? Isso você vê no Boletim Comunicar de hoje. Olá, tudo bem? No começo de julho, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor vetou a cobrança diferenciada de entrada nas casas noturnas. Mas em agosto, uma liminar retirou essas multas e tornou essa cobrança permitida de novo. O Ministério Público e alguns empresários estão envolvidos em uma disputa na Justiça sobre o preço da entrada em bares e baladas. A juíza Caroline Santos Lima, do Distrito Federal, determinou que estabelecimentos como bares, baladas e casas de show cobrassem o mesmo preço tanto para homens quanto para mulheres. A justificativa para essa decisão é que a mulher seria usada para atrair mais homens. Depois disso, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, órgão que representa essa categoria de empresários, entrou com uma liminar para manter a diferenciação. E nós, empresários, nós temos que ter o direito de praticar os preços que nós achamos mais justos e condizentes com a realidade econômica do nosso país. Se você for ver na sociedade aí, hoje a mulher se aposenta antes que os homens, tem vários benefícios mais que os homens. E por que nós não, no nosso setor, poder dar esse desconto? Esse papo furado que os estabelecimentos querem usar a mulher como isca e mercadoria, não cabe hoje nos dias atuais. Já o PROCON, que representa os direitos do consumidor, é favorável ao chamado preço unissex. Por orientação da Secretaria Nacional do Consumidor, as fiscalizações foram suspensas até que se discuta o mérito, dessas ações que foram propostas. Então, por hora, nós não estamos fiscalizando. Somos aderentes ao posicionamento da Secretaria Nacional do Consumidor, em razão do fortalecimento do sistema, é o posicionamento da maioria dos PROCONs no país. O consumidor deve sempre ser tratado da maneira como se vê, e qualquer estabelecimento que não respeite essa condição está agindo de forma ilegal. Se houver alguma situação de discriminação, esse consumidor, esse cidadão, deve sim procurar o PROCON, deve denunciar a situação de discriminação e, sobretudo, buscar o Poder Judiciário para algum tipo de indenização, até pelos danos sofridos. Em certas culturas, como a indígena, a amamentação em público é considerada normal. No Brasil, esse assunto chegou ao ápice no mês de outubro de 2015, quando entrou em vigor uma lei que determina uma multa de R$ 500 a quem impedir a amamentação em locais públicos. Essa lei ainda existe, mas nunca deixou de gerar polêmica. No Fala Que Eu Discuto de hoje, a nossa equipe foi às ruas ver a opinião de pessoas sobre o assunto. Eu acho que a amamentação em público ela deve acontecer sim. Eu não entendo qual é o problema da mãe amamentar o seu filho. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existem, porque eu acho uma relação linda isso, e então eu acho que ela deve acontecer sim, e eu não entendo o motivo das pessoas não aceitarem isso, acharem isso um absurdo, porque não é. Eu acho que o grande problema com a amamentação em público é que hoje existe muito uma sexualização a respeito disso. E é um problema que acontece das pessoas não notarem como um ato natural da mulher de mesmo servir o próprio filho em público. Então existe essa questão da sexualização, a questão da amamentação, que deveria ser uma coisa que já deveria ter ficado para o passado, então é uma coisa um tanto quanto retrógrada. Então, a amamentação em público para mim é normal. Eu amamentei meu filho por 7 meses e amamentava aonde precisasse, aonde tivesse fome, para mim tranquilo. Lógico, a gente sempre evitava de estar exposto, cobrindo, colocando uma fraldinha, mas nunca tive problema nenhum. Para mim é tranquilo, é normal, eu acho saudável, a criança precisa de amamentação aonde ela estiver. Bom, pessoal, sobre a amamentação em público, eu acho que é um direito tanto da criança quanto o direito da mãe. Se a criança pode ser alimentada de outros alimentos, por que não ser alimentada no peito, da mãe? É um ato tão natural quanto o ato de comer, quanto se alimentar em qualquer ambiente. Ainda mais a gente que conquistou, levou tanto tempo para conquistar
esse direito da criança ter a amamentação exclusiva, pelo menos até os 6 meses de vida, é fundamental que as mães tenham esse direito. Tem que acabar com esse pudor, né? Há muito mito que cerca essa ideia de que não é legal, de que pode ser uma coisa constrangedora. Não é constrangedora, não. É um direito da mãe, é um direito da criança. Liberdade para as duas poderem fazer isso onde quer que elas queiram. Você tem vontade de praticar alguma atividade física? Em São José dos Pinhais, um projeto permite que você conheça uma nova modalidade, sem adicionar custo extra na conta do final do mês. Imagine ser treinado por um ex-campeão mundial. Agora pense se as aulas fossem de graça e que você ganhasse o uniforme completo na faixa. Bom, aqui em São José dos Pinhais, isso tudo é possível. Em 2015, o Centro de Excelência do Boxe foi inaugurado na região metropolitana de Curitiba com o objetivo de incentivar o esporte gratuito a crianças entre 10 e 18 anos com baixas condições financeiras. O nosso projeto é educacional. Ele não é um projeto de rendimento onde eu venha tirar atletas, é sim para educar as crianças. Né? Colégio, Natal está na escola, não aceitamos nenhum tipo de briga, aqui tem que ter disciplina, então o projeto é para isso. Né? E aqui já passamos já mais de 500, quase 600 crianças, né? Durante esses 3 anos. Né? Quais são os maiores benefícios que elas tiram daqui? Qualidade de vida, né? Respeito ao próximo, autoestima da criança. E não só da criança, aquilo que eu falei, da família também. Você vê a mãe muito feliz que a criança está participando, que a menininha toda bonitinha está fazendo uma modalidade que antes era vista apenas um esporte masculino. Atualmente, o projeto atende 200 crianças e, no momento, a estrutura está sendo melhorada. Esse ano, o espaço dos treinos foi alterado para um mais amplo e confortável. A gente vai aprendendo a fazer coisas novas que podem mudar nossa vida, o esporte. A gente quer fazer uma coisa, a gente continua, a gente não olha para trás. Todo esse suporte existe por causa da Lei do Incentivo ao Esporte, que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam no imposto de renda em projetos esportivos. As empresas podem doar até 1% desse valor e a pessoa física até 6% do imposto devido. O Comunicare de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, até a semana que vem.